Timóteo, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 13. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras, dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas, maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação, grande fonte de lucro é, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens em ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Versículo 17: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos, que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos, com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por essa noite em que o Senhor nos reúne mais uma vez. E pedimos, ó Pai, que o Senhor se revele a nós. Estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser hoje, mais uma vez, ensinados pelo Teu Santo Espírito. Que assim seja, para a Tua glória, para o louvor do Teu nome e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Quem quer dinheiro? Lembra? Lembra desse programa ou não? Ainda tem? Acho que não, né? Eu sei, mas às vezes continua, né? Mas o programa era lá, o Silvio Santos perguntando quem queria dinheiro, jogando aviãozinho de dinheiro, o pessoal se matando para pegar lá 10 reais, 20, 50, 100. 100 você já pegava, né? Ou então tinha lá os quadros, as pessoas eram abordadas na rua, e aí se envolviam em várias situações por causa do que lhe era prometido, por causa do dinheiro. E, irmãos, de fato, muita gente, se não topa tudo, topa quase tudo por dinheiro. O problema é que quem topa tudo por dinheiro acha que todo mundo também topa. Acha que todo mundo tem como motivação, seja lá o que for, que faça, que decida, que tudo tem como fundamento o dinheiro. Brasil perde a Copa do Mundo, foi a Nike que comprou. Tudo que acontece, não, isso daí é porque tem dinheiro no meio. E por quê? Porque ele pensa assim. Porque ele é assim. Sabe aquela pessoa nos desenhos, que quando olha para uma coisa, os olhos viram um cifrão? Os olhos veem tudo como se tudo fosse comprável, como se tudo fosse possível de ser vendido, como se o mundo, a razão de tudo e de todos fosse só uma, ganhar dinheiro
e mais dinheiro. Por quê? Para ele, a razão da vida é essa. O sentido da vida é esse. Ganhar dinheiro e mais dinheiro. Por isso ele entende que todos têm o mesmo pensamento e todo o que todo mundo faz, a razão última é dinheiro, até a fé. Até a igreja. Até o evangelho. O Paulo vai falar desse tipo de gente. Ele vai falar assim, no versículo 5, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade, ou seja, a vida cristã, a vida que tem temor a Deus, a mesma vida cujo alvo é Deus, é fonte de lucro. Ele vê assim uma campanha na igreja, ele acha que a igreja está ganhando. Tudo que a igreja faz é dinheiro. Então, irmãos, o que a Bíblia nos ensina a respeito de como ver a vida, o dinheiro, os bens, como lidar com essa área que faz parte da nossa vida, as finanças, mas de tal forma que quem olhe para a nossa vida não acabe olhando e dizendo, eu não disse. Como que a gente vive, nós que somos da parte de Jesus, a fim de que essas pessoas que olham para nós, olham para a vida e entendem que tudo é fonte de lucro, a razão é lucro. Tudo que é decidido é fazendo contas. Como que a gente lida com essa área da nossa vida a fim de que essas pessoas não possam dizer, eu não estava certo? Não é que a razão de todo mundo, não importa quem seja, até daqueles crentes, é quem paga mais? O que a gente precisa aprender da palavra? Então, a primeira verdade que Paulo ensina aqui é que quem faz do lucro, do ganhar mais, a razão final de tudo na vida, das decisões, dos passos, corre um grande risco de cair em armadilha. Tatiana hoje voltou de uma reunião da escola das crianças e as professoras diziam o seguinte, que quando o adolescente chega no ensino fundamental, elas perguntam, tá, mas o que você quer da vida? E geralmente a resposta é ficar rico. Desde cedo, o menino, a menina ensinado, o alvo da vida é ficar rico. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente trabalha. Ficar rico. Bom, se você quer ficar rico, que Deus te abençoe. Deus te dê essa graça. Deus te dê esse dom. Mas saiba de uma coisa, se você fizer disso o alvo da sua vida, o critério pelo qual você vai tomar as decisões da sua vida toda, você está se colocando em grande risco. Em grande risco. O Paulo vai dizer assim, muito claramente, verso 9, mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Conheço pelo menos 2 exemplos bíblicos disso que Paulo está falando. Um foi Acã, que virou as costas para a ordem, a orientação de Deus, de não tomar nada da terra que eles estavam entrando, que era Jericó. Mas ele cobiçou, ele colocou os olhos numa capa babilônica, em 100 ciclos de prata e barras de ouro,
escondeu achando que aquilo ia ficar desapercebido, ninguém ia saber. Talvez com aqueles jargões, estou pensando no bem da minha casa, no bem da minha família, por isso que eu estou fazendo isso. E o final você viu qual foi, a destruição dele e da própria família. O outro exemplo do Novo Testamento. Lembra quem foi? Ananias e Safira, mas o principal, na minha opinião, foi Judas. Que topou vender, trair, melhor pessoa que pisou nessa terra. Que só fez o bem para todo mundo, inclusive para ele. O vendeu por 30 moedas de prata, e depois você viu qual foi o fim. Ambos perderam mais do que o que ganharam. Essa foi a armadilha. A capa babilônica, barra de ouro, prata, em troca, vida. O outro, 35 moedas de prata, dava para comprar um belo de um terreno. Preço, a tua vida. E outra característica de ambos viviam no meio do povo de Deus. Um, inclusive, entre os 12 discípulos de Jesus, o que é um alerta para nós aqui, que estamos nessa quarta-feira, cantando louvores, no meio do povo de Deus, orando, ouvindo uma palavra, mas que não estamos isentos, como qualquer outra pessoa, inclusive dos que não estão aqui, de sermos tentados como qualquer um, e se cairmos na tentação como qualquer um, sofreremos as consequências como qualquer um. Porque olha só o que diz Colossenses 3:25. Quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez. E olha como o Paulo termina. A não ser que seja da igreja. A não ser que tenha o nome escrito no livro da vida. A não ser que se diga discípulo de Jesus. É isso que diz na sua Bíblia? Porque na minha diz assim, não importa quem seja. Não haverá distinção. Não haverá exceção. Deus não poupará das consequências quem quer que seja. Se você, por dinheiro, praticar a injustiça, você vai receber o fruto, a consequência da injustiça feita. Não importa quem seja. Mas o Paulo vai continuar. Ele vai nos lembrar uma segunda verdade, uma segunda lição, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos recomenda um outro caminho que não é o de ter como alvo da vida o ficar rico. Não é esse o alvo da vida segundo Jesus. A Bíblia vai nos recomendar o contentamento. O estar contente. Eu lembro, quando criança, que a gente colocava mais comida no prato do que conseguia comer. E aí sobrava, a minha mãe dizia, olha o olho maior que a barriga. E olha, o olho é assim, irmãos. O olho, os olhos,
eles sempre querem mais do que o que a gente precisa. E o mais do que a gente precisa é sempre mais do que aquilo que a gente, de fato, consegue dar conta. A gente sempre quer mais do que o que a gente precisa e mais do que o que, de fato, a gente consegue dar conta. É o olho maior que a barriga. Por isso que o Paulo vai dizer assim, verso de número 9. De fato, a piedade acompanhada de satisfação, ou seja, a vida cristã contente, é grande fonte de lucro. Por quê, Paulo? Olha só, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Você pensava que isso daqui era ditado popular? É versículo da Bíblia. Não trouxemos nada para esse mundo. Não importa o quanto nos esforcemos, ajuntemos, gastemos a vida, construamos o que for, não vamos levar um grão. Não vamos levar um tijolinho. Por isso, devemos estar contentes, ou seja, satisfeitos, se tivermos alimento e roupa. Então, não é que a gente não possa vir a ter mais. Podemos. Mas não é esse o alvo da vida. Mas podemos ter mais, pastor? Podemos. Não está dizendo que não pode ter mais. O que está dizendo é que você já pode se alegrar com o que você tem hoje. Por que que você precisa aprender a se alegrar com o que você já recebeu hoje? Porque senão os teus olhos vão se viciar em sempre se fecharem para o que você tem, e não é pouco, mas eles vão se cegar, você não vai dar valor para o que você tem, e eles sempre vão focar naquilo que você não tem, não importa o quanto você já tenha. Os olhos viciam. A se fecharem, não importa o quanto você tenha, e só focarem o tempo todo justamente naquilo que você não tem, não importando o quanto já tenha. É assim que o inimigo tem feito muita gente eternamente infeliz, não importa o quanto a pessoa tenha, ela sempre está insatisfeita, ela sempre está infeliz, porque ela sempre acha que tem alguma coisa muito importante faltando. É uma maldição. Foi assim que o inimigo fez com Adão e Eva. Adão e Eva tinham tudo. Tinham tudo. Eles poderiam desfrutar de tudo que tinha no jardim, e não eram poucas as árvores. Mas o inimigo conseguiu cegar os olhos para tudo que tinham e fazer focar justo na única árvore que não tinha. E qual foi o resultado? Perderam tudo que tinham. Eu pergunto, você acha que vai ser diferente comigo e com você? Olha esses jogadores de futebol que estão sendo aí investigados pela máfia das bets. Pergunto, precisava mais? Eles estavam pobrezinhos, coitados. Precisavam fazer aí alguma coisa para o leitinho das crianças? Mas por quê? Porque é uma maldição. Quem se torna servo da cobiça não tem paz, porque a cobiça nunca chega e diz para a pessoa que a serve, já está bom.
já é suficiente. Nunca. Ah, que bom que você já tem isso. Mas olha aquilo lá, que você não tem. E aí a vida vira um inferno. Sempre uma correria que nunca acaba, que nunca se alcança, que Salomão chamou de correr atrás do vento. Nunca está satisfeito, nunca está bom, nunca estou feliz. E até porque, irmãos, se a gente não aprender, e eu peço essa graça para mim, peço essa graça para você, se a gente não aprender a ser feliz com o que a gente tem, que não é pouco, e se a gente perder, a gente vai ver quanto a gente era feliz, ou era feliz e não sabia. Se a gente não aprender a ser feliz com o que a gente tem, a gente não vai ser feliz quando a gente tiver o que hoje a gente não tem. Já contei essa história, vou repetir para quem não ouviu. Quando meu menino tinha 1 aninho mais ou menos, eu trabalhava em frente ao computador, ele atrás no bercinho um dia, começou a chorar, Tatiana acho que não estava. E aí para ele parar de chorar, eu ia lá, pegava um brinquedo, colocava no berço, ficava quieto 5 minutos, começava a chorar de novo. Aí eu ia lá, pegava outro brinquedo, colocava no berço, 3 minutos, chorava de novo. E aí eu lá, né, choro, brinquedo, chegou uma hora que o berço estava cheio de brinquedo e o menino continuando chorando. E aí me veio assim uma hora, mas que adulto que eu estou criando? Um adulto que não importa o quanto tenha, não importa o quanto receba, vai sempre estar chorando. Vai sempre estar insatisfeito, nunca vai estar feliz. E aí falei, sabe de uma coisa? Não vou dar mais. E aí chorou. Mas sabe o que aconteceu uma hora? Parou. E aí eu olhei para trás, estava ele lá, brincando, contente com os brinquedos. Então, fica aí o recado para os papais, para as mamães, futuros papais, futuras mamães. Não, meu filho vai ter tudo que eu não tive na vida. Irmãos, tudo é muita coisa. E é algo que nunca se acha que já se tem. E Deus nos dê a graça do contentamento. Em nome de Jesus. Para que a gente não perca o bem que a gente já tem. Mas o Paulo vai continuar e ele vai nos lembrar que, na verdade, tudo que está nas nossas mãos tem um dono. Às vezes a gente acha que Deus é dono de 10%, né? O resto é nosso para a gente fazer. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Salmo 24:1, ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Romanos 11:36. Porque todas as coisas, não são algumas coisas, não são a maioria das coisas, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para sempre. Aqui no versículo 17, o Paulo vai dizer, ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas. Ou seja, não tem uma coisa sequer que está nas nossas mãos que não veio dele.
que não foi entregue por Ele, que não foi confiada por Ele, que não é fruto da graça, da misericórdia, tudo importa, veio dEle. E continua sendo dEle. E por que está nas minhas mãos? Para você cuidar para Ele. O que é dEle, como mordomo fiel. Jesus vai dizer assim, que o que é nosso está guardado no céu. E que vai nos ser entregue, finalmente, como galardão, de acordo como cuidamos daquilo que não era nosso. Aquilo que é nosso está com Ele, e será nosso para sempre. Aquilo que de fato, tanto é, irmãos, que o que a gente tem hoje aqui não é nosso, que o texto está dizendo que quando a gente partir daqui, a gente não vai levar nada. Se fosse nosso, a gente tinha o direito de levar. Mas como não é nosso, não pertence a nós, vai ficar aqui. Porque não é nosso. O que é nosso? Está lá com Ele. E Ele vai nos entregar como um galardão, de acordo com a nossa fidelidade em cuidar daquilo que é dEle. Aí Ele vai nos entregar. Então, irmãos, olha, uma dica. Se tudo que está nas tuas mãos é dEle e você reconhece isso, então antes de tomar uma decisão de fazer o que não fazer com isso, pergunte ao dono. Pergunte ao dono. Você está bem na vida hoje? Louvado seja o Senhor. Mas ore, para que você não troque os pés pelas mãos, até porque tem gente que quanto mais ganha, mais dívida faz. Parece que a pessoa gasta proporcionalmente ao que ganha. Ela fica pensando assim, não, o dia que eu ganhar mais, eu não vou mais ter dívida. Não, vai ter dívidas maiores. Porque quanto mais ganha, mais gasta. E gasta com coisas maiores. Você está aí no aperto? Então ore. Por quê? Porque Deus sempre tem um caminho. Ele é o maior e melhor consultor financeiro. Ele sempre sabe o que fazer. Vou contar para você um caso real, testemunho. Ouvi o testemunho de um homem que, além de endividado, estava desempregado. Um crente. Orou. Sabe qual foi o caminho que Deus deu para ele? Ele foi à pessoa que ele devia e fez a seguinte proposta: eu trabalho para você até pagar a dívida. E assim foi. Trabalhou. Até pagar a dívida. E quando a dívida foi paga, sabe o que aconteceu? A pessoa o contratou. E o colocou como supervisor. Pela forma com que trabalhou. Então não estou dizendo que é para você fazer a mesma coisa. Mas estou dizendo, aquele que tem falta de sabedoria, Tiago 1,5. Peça! Em vez de sair aí fazendo um monte de coisa, peça sabedoria, que Ele a todos dá livremente, sem criticar, e lhe será dada. A sabedoria de Deus disponibilizada para você. Para você. Para tudo que você for fazer. Basta pedir. Então peça. E lhe será dada. Mas peça sem duvidar. E o Paulo vai falar uma última verdade. Que tudo que Deus nos confia às mãos, já sabemos que é dele. Se é dele, por que ele nos confia às mãos? Por que ele nos dá? Por que ele poderia dar isso que deu a você para outro, mas deu a você?
confiou a você, que é dele, mas está nas tuas mãos, foi confiado a você. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá com pelo menos dois propósitos. Pelo menos dois propósitos. Um é para que a gente possa desfrutar e o louvar. O outro é para que a gente possa doar, a fim de que outros também o louvem. Olha como o Paulo termina. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Então não é pecado desfrutar. É legítimo. Desfrute do fruto do trabalho das tuas mãos. O sábio lá de Eclesiastes vai até falar de um sujeito que não parava para desfrutar do fruto do trabalho das mãos, porque achava que nunca era suficiente, então ele não parava de trabalhar e nunca parava para desfrutar. Então é legítimo, você pode e deve desfrutar do fruto do seu trabalho, comer a sua comida, quando der ir num restaurante com a esposa, não é? Fazer o seu passeio, fazer a sua viagem, arrumar lá a sua casa, que você precisa, acha que tem que arrumar, tudo legítimo. Deus permite que você faça isso com o que é dele, mas Ele permite. Então louve a Deus por essas coisas boas que Deus te dá, que Deus te permite fazer. Desfrute e louve a Ele, mas não fique só nisso. Porque se você ficar só nisso, qual a diferença entre quem está aqui e reconhece que tudo que veio das mãos de Deus, quem não está aqui dizendo que tem é porque traz? Então Deus nos dá com dois propósitos: a gente desfrutar e a gente doar também para que outros o louvem. Então, o caso lá do irmão que deixou uma cesta básica, sem se identificar, com o porteiro de um prédio para ser entregue a uma família que ele sabia que estava precisando. E aí quando a família recebeu, o marido, as crianças logo, né? Papai, quem foi que deu? E aí o papai, não sei, mas vamos agradecer a Deus. Lembra o que Jesus disse? Brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam o que, irmãos? As vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, se a gente viver assim, sabe o que vai acontecer quando a gente chegar lá na glória? Vai vir assim crianças nos receber e elas vão dizer assim: obrigado porque você ajudou o Pepe, porque você ajudou a EBF, por isso que nós estamos aqui. Vão vir te receber os pais dessas crianças e vão dizer assim: nós ouvimos de Jesus por meio dessas crianças que vocês abençoaram, por isso que nós estamos aqui. E vão vir pessoas de diferentes nações e vão nos dizer assim: obrigado por ter enviado os missionários e os ter sustentado. É por isso que nós estamos aqui. E no fim virá então Jesus, que nos receberá dizendo: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. E aí nesse dia, irmãos, a gente vai ver que Paulo tinha razão. Que a piedade com contentamento foi grande fonte de lucro. Que assim seja, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.